Eu sou engenheiro químico e eu tenho pós-graduação em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. Bom, sobre o Rio do Brás, o que o senhor pode dizer? O senhor tem um projeto, enfim, conta para nós. Através do Instituto SOS Rio do Brás, nós temos um projeto que nós consideramos que seja uma solução definitiva para o caso do rio. Eu, juntamente com outro colega engenheiro químico, desenvolvemos um equipamento chamado BioInjet. Bio é vida, injet é injetar. Então, é uma injeção de vida no rio. Ele é baseado em oxigênio dissolvido. Este equipamento, nós temos de vários tamanhos, mas nós vamos colocar o maior aqui no Rio do Brás. Ele é capaz de injetar em torno de 45 kg por hora de oxigênio dissolvido. Dá mais de 1 tonelada a cada 24 horas. O grande diferencial é que isso tudo é feito com um motor de 7,5 watts de potência. Isso é o equivalente a 2 chuveiros elétricos funcionando. Uma vazão de 200 metros cúbicos por hora de água. E o diferencial deste equipamento, desta geração de oxigênio dissolvido, é que os sistemas que existem normalmente ficam ou borbulhando oxigênio na água, que a eficiência é baixa, ou jogando água para cima como um chafariz, que é menor ainda a eficiência. No nosso caso, a eficiência é muito grande, de forma que a água passa por dentro dele, é forçada intimamente a ter contato com a água a nível molecular, e a água absorve esse oxigênio. Ele passa por dentro de uma câmara de alto turbilhonamento, então o oxigênio sai dissolvido, agregado à molécula da água. De forma que cada passagem por dentro do BioInjet, ele deve agregar aí, em média, 4 mg por litro, o que é o suficiente para manter a vida aquática. Pois é, quanto tempo mais ou menos leva para implantar, para deixar funcionando e vamos dizer assim, para a vida começar a retomar no Rio do Brás, por exemplo, né, que é o caso aqui? Sim, cada caso é um caso. O Rio do Brás é um rio de grande volume da água, apesar de que no momento aí a lâmina da água é baixa, então ele terá que ficar represado para nós podermos fazer esse experimento, mas a proporção de oxigenação que ele provoca no rio é em função da quantidade de oxigênio, aliás, de matéria orgânica que o rio tem. Ou seja, quanto mais poluído, mais oxigênio ele vai consumir e menos oxigênio livre ficará disponível no rio, né? Mas a gente sabe que, para ter uma ideia, em um ambiente de zero de oxigênio, 1 metro cúbico aí nós saturamos ele em questão de 5 minutos. Deixamos ele saturado de oxigênio com 8 mg por litro em questão de 5 minutos com esse equipamento. Hoje nós voando aqui com o drone, né, nós vimos que não tem vida nesse rio, né? Pelo contrário, tem lixo, tem esgoto, tem resto de material de construção e principalmente a ausência de vida, né? A gente não vê um peixe, não vê nada, né? E depois desse projeto, o que o senhor diria para nós? Eu diria que o ideal para depois de implantar a segunda etapa, quando nós provarmos que realmente ele oxigena, a segunda etapa exige que esse rio seja desassoreado. Ele precisa, essa areia, esse material orgânico que tem forma de lodo, todo esse material de construção que fica na orla do rio precisa ser retirado, né? O rio precisa voltar ao estado normal dele. E aí, neste caso específico, a gente poderá instalar no rio vários equipamentos, criando que eu vou chamar aí de uma barreira de oxigênio. Coloca-se um equipamento em cada margem, jogando o oxigênio para o meio do rio, e o equipamento no meio do rio, distribuindo no seu entorno. 3 barreiras dessas colocadas no alto do rio, à medida que a água vem descendo em direção ao mar, ela vem trazendo todo esse oxigênio dissolvido. E aí, nesta situação, a própria vida retorna ao rio através do contato com o mar. À medida que os peixes forem percebendo que existem condições de sobreviverem, que tem oxigênio dissolvido suficiente para eles manterem vida, eles irão repovoando o rio. Quanto custa? Como é que o Instituto está pensando no financiamento, no patrocínio, enfim, como que é isso? Na verdade, esse primeiro experimento aí, está faltando apenas 20 mil para nós instalarmos a parte de material elétrico
e peças para a parte hidráulica. O grosso nós estamos contribuindo, né, que é o equipamento, o bioinjet em si, um flutuador que nós mandamos fazer para que esse equipamento fique em cima. E o que está fazendo falta ainda é a bomba, né, com o motor, conjunto motor-bomba, que é o coração do sistema e que custa aí na faixa de 10 a 13 mil reais. Buscamos inclusive parcerias, estamos atrás de parceiros que possam nos auxiliar, financiar esses custos aí, que hoje 20 mil reais é um valor relativamente baixo para este tipo de finalidade. Bom, o senhor vê o rio hoje aqui, qual que é a impressão que o senhor tem, o que o senhor pensa também a respeito da solução, vamos dizer assim, que é vergonhosa para a nossa geração, né, nossos contemporâneos desse rio, ver que estamos tampando o rio em vez de resolver, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, qual a sua impressão sobre essa, vamos chamar de pseudo-solução, ou sei lá, colocar a sujeira embaixo do tapete, né, no meu ponto de vista. O que o senhor acha sobre isso? É vergonhosa e lamentável essa situação desse rio. Quando a gente olha ele, vê um esqueleto de rio, né? Não é nada do que ele foi. Onde é que fica o histórico de um rio que alimentava famílias de pescadores? Eles vinham aqui e pescavam camarões, peixes, de encher balaio, segundo eles mesmos dizem. E hoje a gente vê um rio totalmente poluído, com uma água ácida. Não se percebe uma única vida no rio, nem peixe, nem crustáceo, né? Nem caranguejinho, nada. Isso é extremamente vergonhoso para a gente que vive numa capital, em uma das praias mais famosas da ilha de Santa Catarina, onde o pessoal pensa em viver de turismo. O que é que o turista leva diante de uma situação dessa aí? Qual é a imagem do turista com relação à praia de Canasvieiras, tendo um rio desse totalmente poluído, uma água ácida, uma cor escura, poluindo a praia, tomando medidas paliativas, como a prefeitura tem tomado, de criar barragem no rio para conter o dejeto humano que a própria Companhia de Águas e Saneamento contribui para jogar no rio. O comércio fica à mercê de o rio romper ou não. Então, vamos criar uma solução definitiva para isso. Barragem no rio, escondendo o problema ambiental, não é a solução. Isso já existe há vários anos e cada vez é pior, porque a sujeira, a poluição no rio fica cada vez mais concentrada. A cada rompimento polui cada vez mais a praia. E isso é um fato, não é um mero sonho, uma mera possibilidade. É fato real. Só agora, no mês de dezembro, é o terceiro rompimento de barragem aí que acontece com o rio. Na verdade, ele busca o que ele é primordial, que é entrar e desaguar no mar. Bom, o senhor é engenheiro, eu gostaria de fazer uma outra pergunta aí nessa linha da engenharia. A ideia dos moles, né, que existem em muitos países desenvolvidos, usam esse sistema, né, Portugal, vamos falar da Holanda, vamos falar aí dos Países Baixos em geral, enfim, aqui mesmo em Santa Catarina, né, existem os moles. O que o senhor acha dessa hipótese, como que seria a fixação deles, enfim? Os moles são uma excelente alternativa para manter o rio aberto e oxigenado, devolver vida ao rio e permitir que a própria sociedade desfrute do que o rio tem a oferecer. No momento que esse rio for desassoreado, tiver calado para barcos e tiver o mole aberto, o mole vai permitir que entrem embarcações de pequeno calado no rio. O rio poderá ser utilizado para recreação e transporte, inclusive, porque existe um projeto mais amplo, que é a interligação do rio com o Sapiens Park, onde o projeto prevê a criação de peixes nos lagos lá no Sapiens Park. O rio poderá ser um meio de transporte para os pescadores transportarem ou buscarem peixes nesse projeto do SOS Rio do Brás, que será implantado no Sapiens Park.
Desta forma o rio vai cumprir o seu papel. Mas ele precisa de um calado adequado, de molhes para manter essa oxigenação, essa troca de água com o mar, e de que não haja entrada de efluentes poluidores advindos, quer seja da água que entra via pluvial, de empreendimentos que não se ligam à rede, quer seja resíduo do tratamento mal feito pela Casan, da ETE que fica a montante do rio. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Vamos lá.